Muito boa noite a todos, bem-vindos e obrigado também por nos deixarem ter convosco. Mais uma vez aqui estamos, com muito prazer, com uma satisfação enorme de poder realmente partilhar, falar daquilo que nos traz a esta casa já há muitos anos e que nos realmente nos entusiasma, vendo as mudanças, as melhorias que as pessoas vão tendo quando têm conhecimento desta ciência, desta forma de aplicar, de concretizar os ensinamentos de Cristo. Os ensinamentos que realmente Jesus nos ensinou quando aqui esteve, como cada um de nós, encarnado. E por isso mesmo, começamos por agradecer a Deus e ao nosso Mestre Jesus a possibilidade de podermos estar aqui nesta casa, poder falar daquilo que sentimos que é importante. Obrigado aos nossos companheiros também do plano espiritual, pela proteção, pelo carinho, pela forma como nos orientam, e é importante sabermos deixar orientar, aprendendo, evoluindo, estudando, mas estando atentos a tudo o que nos rodeia, atentos aos pequenos pormenores que a vida nos vai dando e compreendendo porquê que acontecem algumas coisas. Porquê é que alguns sofrem? Porquê é que há pessoas com tão boas pessoas e com grandes sofrimentos? Claro que nós reparamos, e só entendendo que a nossa vida já tem milhares e milhares de anos, que na verdade muito boas pessoas hoje, noutros tempos, já cometeram algumas situações menos boas. E a cada um pede para ter a oportunidade de resgatar esses débitos. Por isso é importante compreendermos e entendermos que, na verdade, nós, quando nascemos fisicamente, estamos apenas a retomar mais uma oportunidade que nos é dada, agora espíritos com corpo. E quando também desencarnamos, morremos fisicamente, vamos continuar vivos. E é de facto das grandes mensagens que o Espiritismo tem para dar, precisamente para que as pessoas tenham realmente um amor a si próprios. Entendam que cada dia da sua vida é uma concessão, é uma oportunidade que têm, fazendo o melhor possível. E nada mais do que, mais importante, do que olhar para os outros, respeitá-los como os nossos irmãos. Olhar para a natureza, olhar para tudo que nos rodeia e procurar contribuir para a melhoria de tudo. Aqui estamos e, como normalmente acontece, não é uma palestra, é uma troca de impressões, é uma partilha que de alguma forma vai substituindo o nosso diálogo, que é feito aqui na nossa casa, pessoalmente, mas nem possibilidade de o fazermos pessoalmente. Estamos aqui aproveitando as novas tecnologias, a facilidade que temos em comunicar e vamos então conversar. E essas conversas são para porem as questões que acharem oportunas. Eu farei os possíveis por responder da melhor forma e como também, seguindo os exemplos que Cristo nos ensinou, farei sempre com muita simplicidade, porque não é com rodeios, não é com palavras caras, mas com uma linguagem, com um tipo de forma de estar e de sentir e transmitir, de equilíbrio, de amor. E o amor também não tem contornos de fantasias, é a naturalidade. Então vamos lá conversar, porque o tempo passa num instante e vamos aproveitar da melhor forma possível este tempo que temos. As pessoas estão a interagir, estão a desejar boa noite, luz e paz para todos. É muito bom ouvir o Sr. Valente. E tenho aqui uma questão que uma amiga colocou. Gostava de saber se podem ajudar. Na seguinte situação, tenho uma pessoa próxima que sofre constantemente de depressões. A sua situação tem vindo a piorar. Atualmente não tem apetite, descansa muito mal, reclama disto e daquilo, mas não é capaz de reagir, está muito parada, sem reação. Em pouco tempo passou de estado eufórica, alegre, bem disposta, para o inverso, triste, desnorteada, sem reação. Fico a aguardar uma resposta da vossa parte, se puder ajudar. Obrigado pela confiança e, na verdade, nós temos uma visão que a experiência de muitos anos nos vem dando.
Na verdade, a depressão é apenas uma alteração de alguém que, sendo mais sensível, acaba por, de alguma forma, muitas vezes, não comandar as suas atitudes. Muitas vezes tem, no mesmo dia e com pouca diferença de tempo, o tal euforismo, mas depois também uma tristeza muito grande. Dificilmente tem o meio termo. Tudo isto para que serve? Para chamar a atenção que há qualquer coisa de estranho. E claro que nós vimos que na medicina são consideradas as pessoas com bipolaridade, ou dupla personalidade, ou tripla, quantas às vezes as personalidades são várias. Nada mais, nada menos do que, de facto, a aproximação e a influência de companheiros que não servem para prejudicar, porque é muito importante que tenhamos a noção que o plano espiritual não nos vem prejudicar. O plano espiritual é autorizado, porque nós precisamos dessas aprendizagens para entendermos que temos aquela sensibilidade que nos permite sentir, reagir, através do sistema nervoso central, às influências. Então, deixamos de ter o comportamento habitual que temos para ter um comportamento influenciado por esses companheiros. Não é doença nenhuma, não deve ser tratada com medicamentos, porque, embora a mediunidade, a sensibilidade mediúnica é física, é, na verdade, uma influência que só num espaço como este e tantas outras casas, onde, na verdade, haja pessoas com a percepção desses companheiros de os poder ajudar. Mas é preciso que o próprio, o pseudo-doente, tenha a vontade de ficar bem, tenha a vontade de melhorar. E depois há uma coisa que é muito comum, é a intenção do outro lado, porque às vezes estão a precisar tanto. A sintonia com o médium, chamamos assim, somos todos médiums, é de tal forma grande e tão simpática que eles, em dado momento, começam a procurar chamá-los, criar condições para que o organismo fragilize, para podermos ficar do lado deles. Isto acontece muito com os suicídios, acontece muito com quem está doente, com quem muitas vezes até gosta de nós, mas o gostar não quer dizer que se haja da melhor forma possível. Então, é importante compreender que, por exemplo, as pessoas nestas situações, ao tomarem os medicamentos para a depressão, acabam por ficar mais frágeis, com menos capacidade de reação. E aí ainda ficam mais debilitados. É importante, nós agora não temos a nossa casa a funcionar por causa do Covid, a nossa e todas as outras casas espíritas, mas é de facto uma daquelas situações que é resolvida logo no primeiro dia, notam logo uma diferença quando um dia cá vier essa pessoa amiga ou qualquer pessoa nestas situações. Precisamente porque são ajudados os companheiros espirituais, eles estão a chamar a atenção, criando a tal diferença de comportamentos na pessoa, e quando se sentem ajudados, em que ninguém os vai expulsar, porque lamentavelmente ainda, em algumas casas espíritas, têm ainda a ideia da expulsão dos espíritos porque estão a prejudicar. Não, eles vêm pedir auxílio. E não nos devemos esquecer que daqui para alguns tempos também vamos perder o nosso corpo e vamos estar do outro lado. Vamos ter saudades dos nossos amigos, dos nossos familiares. E não estando preparados, somos capazes, e é normal isso acontecer, criar realmente algum mal-estar quando nos aproximamos, seja de quem for, com o corpo. E é tão comum os arrepios ou outras reações, um calor, um frio, uma aragem, precisamente porque esses companheiros estão por perto. Quando as pessoas têm mais sensibilidade, devem-na compreender. Hoje há literatura e há conhecimentos nas casas espíritas para ir elucidando as pessoas para compreender a sua sensibilidade. Não é ser sensível, não é ser frágil. É ter realmente um estado emocional que, de facto, olha para qualquer situação que para outros não tem grande importância e para si tem realmente um valor muito grande. Portanto, é importante que entenda que as depressões não existem. Todos temos que compreender isso. Não há depressões. Se repararem, as depressões existem há poucos anos. Ainda não há 40 anos que existem depressões. Antes não havia depressões, havia alterações que eram precisamente resolvidas até por aquelas meiazinhas e por outras, mas essencialmente com carinho e amor da família e das pessoas mais próximas. Hoje exagera-se um bocado
nos medicamentos, e a depressão realmente é uma grande forma de rendimento para as farmacêuticas. Mas é importante entender que o Espiritismo tem esse dever, tem esse conhecimento, tem essa capacidade. Assim queiram as pessoas, nós estaremos sempre disponíveis para ajudar todos que realmente sentem essas alterações no seu comportamento. Com humor serão tratados esses companheiros e, logicamente, quando são ajudados, há uma coisa que é muito importante: quando alguém do plano espiritual é ajudado numa situação em que, de alguma forma, vai-se manifestando, vai criando alterações nas pessoas, eles, depois de compreenderem a ajuda que tiveram, a forma como foram recebidos, como foram tratados, eles próprios farão todo o possível para fazer o inverso, isto é, proteger as pessoas, ajudá-los, compensar do mal que lhe causaram. Mas é importante todos compreendermos que temos aquilo que precisamos de ter. Não há castigo, não é enviado por ninguém, são necessidades que as pessoas têm para entenderem que têm realmente sensibilidade. Eu falo por mim, desde miúdo tenho tido muitas atribulações, na altura não se percebia nada do que era o Espiritismo, e o que é certo, aprendi à minha conta. Graças a Deus fui conversando com os companheiros espirituais e hoje há uma amizade e uma confiança mútua. Portanto, eu tinha também essas situações, tinha aquelas doenças que não tinham explicação, mas o que é certo que eu sentia no corpo, desde o estar paralisado fisicamente, não se conseguia andar, isto tudo em criança. O ter que estar para ser operado e acabei por não ser, porque comi e tinha que estar em jejum para ser operado, e foi como valeu. Já lá vão muitos anos e nunca mais precisei de operação. Então temos que entender, numa casa como esta, com pessoas que realmente têm experiência do que é a comunicação com o plano espiritual, temos o dever de gratuitamente ajudar todos que precisam. E cá estamos. Portanto, a depressão não existe. Existem realmente pessoas com muita sensibilidade que devem conhecer e devem realmente entender essa mesma sensibilidade que têm. O Mário faz aqui um comentário de questão. Eu vou tentar perceber o que ele diz. Boa explicação. A dor que entendemos ter combinado passar em cada encarnação, mas isso não nos impede de ser feliz, ou em procurar ter alguma felicidade em cada oportunidade de estar com corpo e alma? Logicamente, nós caminhamos para a felicidade total, para a evolução total. E de vez em quando vamos tendo essas experiências. É importante haver uma sintonia entre o espírito e o corpo. O corpo é o espelho da nossa alma, do nosso espírito. Muitas coisas que às vezes pensam que são os pecados, não são mais nem menos do que situações em que permitem as pessoas sentirem-se bem, não prejudicando ninguém, mas é bom sentirmos felizes. Há realmente uma sintonia corpo e espírito em que deve ser praticada com muita naturalidade. Os exageros, pois, são sempre formas de aprendizagem, são sempre formas de repararmos que não devia ter feito, ou devia ter feito de outra forma, é a aprendizagem. Agora, a felicidade, a alegria, a boa disposição é importante em cada ser humano. Só quando realmente conseguimos ter essas experiências é que vamos tendo vontade de continuar a ser felizes mais tempo. As situações adversas que vão surgindo na vida devem ser a nossa pausa, a nossa reflexão, pensar porquê, e geralmente encontramos a resposta porque muitas vezes são situações atuais que nós provocamos. Outras vezes são já do passado, mas há qualquer coisa quando entendemos o que o Espiritismo nos ensina, que é a partilha com o plano espiritual, entendemos que, na verdade, estamos a precisar dessa situação menos boa, vamos aprender com ela e fazer com que ela não dure muito tempo. Portanto, é importante sermos felizes. Nós não temos que viver tristes, não temos que viver fechados connosco, com medos. Temos que viver com alegrias, apreciando tudo aquilo que temos e apreciando as coisas simples. As coisas simples são as mais importantes, são as que, na verdade, quem tem alguma sensibilidade aprecia começar o seu dia a conseguir ver o sol, a chuva, seja o que for. Não temos que lastimar o tempo que está.
temos é que agradecer as condições que temos de poder observar. E outras coisas podemos movimentar a nós próprios, não precisamos de ninguém para nos vestir, sermos nós capazes de nos arranjarmos, escolhermos a roupa, termos a nossa autonomia. Isso é felicidade, isso é bem-estar. Então temos que começar a apreciá-los. Agora, o contrário, não temos que ser masoquistas a criar sofrimentos desnecessários. Temos que realmente procurar estar bem e, sempre que possível, ajudar quem precisa de ajuda. E aí há uma satisfação muito grande. E essa satisfação é sentida pelo nosso corpo e é ampliada pelo nosso espírito. E também pelos nossos amigos que estão connosco. A Dina coloca a seguinte questão: como posso explicar o facto de estar a olhar para o espelho e não ver a minha imagem, nasci outra mulher que não conheço? A imagem apareceu a preto e branco, foi a primeira vez que me aconteceu e fiquei congelada de medo. Como posso explicar isso? Eu já tenho contado aqui, há já algum tempo, não muito, estava a fazer a barba em frente ao meu espelho, com a máquina, e a minha cara não era aquela. Era de uma senhora com um totó. E eu não sabia se havia de fazer a barba, se não devia fazer a barba, porque a imagem que eu vi no espelho não era merecedora de fazer a barba. Logicamente, o plano espiritual tem muitas formas de nos se mostrar a sua presença. E, logicamente, que através de um espelho, através de qualquer coisa, podemos ver o reflexo de um companheiro espiritual. Volto a repetir, não há espíritos maus. Há espíritos muito ignorantes, mas maus não há. Precisam de todos ser tratados com amor. Portanto, é uma faculdade que tem de alguma evidência. Honestamente, não sinto que seja evidente, mas ter de vez em quando algumas visões é o demonstrativo de uma capacidade que pode e deve desenvolver. Portanto, não se assuste. Temos que encarar o plano espiritual como nossos irmãos. Da mesma forma que nós na rua, em qualquer lugar, conversamos com as pessoas, já nos habituamos. Se reparar, há pessoas que têm muito medo de estar junto às outras pessoas, sentem-se acanhados. É normal, pela falta de conhecimento, e tem havido uma má informação durante séculos sobre o que é, na verdade, a presença do plano espiritual. Quantas pessoas guardam para si, não têm coragem de dizer a ninguém, porque, na verdade, as pessoas também não estão preparadas para os ajudar. Ainda bem que o espiritismo está realmente a crescer, as pessoas estão realmente a encontrar alguém que os entenda e é uma questão de hábito. Vai ver que mais vezes, quando se Deus quiser voltar a ter essas presenças, converse com elas, converse com esses amigos, com essas amigas e agradeça terem escolhido a si para lhe aparecer. E é ótimo. É muito bom partilhar com o plano espiritual. Olha, agora com o Covid, não posso fazer estar no meu lugar de trabalho, ando na agricultura e converso com muitos companheiros do plano espiritual, eles vão ter comigo. É uma maravilha. Ninguém me ajuda, mas fazem boa companhia e o que é o mais importante, porque eles também não nos querem lá para trabalhar, mas para dar ânimo a isso é importante. Portanto, ninguém deve procurar não ficar assustado com estas situações, são normais, são naturais. E todos nós, mesmo que não tenhamos essa capacidade de os ver ou de sentir nitidamente, temos durante o sono a possibilidade de, numa situação de igualdade, o nosso espírito liberta-se do corpo, embora ligado a ele, e vai continuar a aprender. E então, muitas vezes, encontra companheiros que já desencarnados e, logicamente, há uma conversa normal com eles. Como quando são situações que são úteis para a nossa vivência, eles transmitem ao nosso cérebro, ao nosso corpo, e nós, quando acordamos, ficamos a refletir naquilo. Olha, é engraçado. Esta noite sonhei com não sei quantos, já morreu há não sei quantos anos, ou há pouco tempo, mas ficamos a ter a noção de que eles realmente continuam vivos. Portanto, durante o sono, que não controlamos os nossos medos, estamos libertos, o nosso espírito está liberto,
têm muitas vezes essas experiências para nos ajudar. Portanto, vá-se habituando, porque faça como eu faço, já é muito bom. Mas agora só cá para nós, que está pouca gente a ver. Já me tem assustado também, quando estou ocupado com qualquer coisa, e parecem ao pé de mim assim, de repente também me assusto, mas também já me tenho assustado com pessoas, isto é, com espíritos encarnados. Portanto, depende da surpresa. A Teresa Silva diz boa noite a todos. Diz o seguinte: Sr. Valente, depois da minha conversa com o senhor esta semana, a situação mudou. Não consigo ouvir e não tenho vontade de conversar com a minha filha. Estou de cama, com dor terrível nas costas, sem ânimo, sem vontade de reagir. Vou para tentar fazer tarefas e não tenho forças. O que está a acontecer? Ajude. Logicamente é um entendimento. As pessoas, quando vêm à casa espírita, é para entenderem. Normalmente são pessoas com qualquer tipo de alteração no seu comportamento. Alterações que não conseguem controlar, dores que, mesmo fazendo exames, acabam por não serem tão facilmente diagnosticadas, porque são dores que são transmitidas de fora para dentro. Então é importante as pessoas terem o conhecimento realmente da sensibilidade de cada um. Todos temos mediunidade, porque nós somos espíritos com o corpo. O nosso espírito comunica ao nosso corpo. O nosso espírito orienta as nossas atitudes. E outros também o podem fazer, também o fazem, ainda bem. Claro que, muitas vezes, com a presença de outras pessoas muito próximas, essencialmente quem mais gostamos, muitas vezes provocam um choque para chamar a atenção. Precisamente para nós começarmos a pensar, mas afinal, eu dou-me bem com o meu marido, com o meu filho, com a minha filha, com o meu irmão, seja, pessoas com quem gostamos muito, e quando sinto-me mal com a presença dele. Não é defeito da pessoa, do outro, é precisamente porque nós precisamos de entender a nossa sensibilidade. E daí, realmente, quem ler alguma coisa sobre o Espiritismo vai encontrar respostas, por exemplo, ler o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, vai encontrar situações muito semelhantes à que lhe acontece. Também ao partilharmos aqui com este tipo de diálogo, vamos entendendo isso mesmo. A base está na sensibilidade, são chamadas de atenção. Muitas vezes as coisas agravam-se, muitas vezes não, normalmente agravam-se sempre, com o decorrer do tempo, quando nós esperamos que alguém nos tire essa sensibilidade, essa capacidade. Mas fomos nós que pedimos para a ter, fomos nós que pedimos para a ter com a dimensão que vamos tendo. Precisamente porque nós, no plano espiritual, sem a influência do corpo, desejamos resgatar, melhorar e precisamos de algo que nos permita e que nos facilite essa mesma melhoria, fazendo alguma coisa pelos outros, podendo ajudar os outros. Se, na verdade, nos mantemos sempre à espera que alguém faça o nosso trabalho, em que realmente achamos estranho, e quantas vezes há pessoas que me têm dito, não, nesta encarnação não, na próxima depois eu dedico-me a isso. Na próxima depois já pode ser tarde. Então, a chamada de atenção é contínua e cada vez mais, com o decorrer do tempo, com a fragilidade que vamos todos tendo no nosso corpo, vamos sentindo mais nitidamente. Então, é importante compreender que, volto a dizer como há pouco, daqui por algum tempo, se vier aqui à nossa casa, nós, ao conversar consigo, logicamente vamos conversar também com os seus companheiros. Mas agora deve o fazer. Dê-lhes os bons dias todos os dias, agradeça à noite, todos nós devemos fazer, precisamente para que quem está connosco, e todos temos sempre companheiros espirituais. Não vale a pena pensar, mas eu não sinto nada, não tenho, não. Há descrição do lado espiritual. Não precisam, por algum motivo, não precisam de estimular qualquer sintoma, vão estando, de alguma forma, tranquilos. Mas todos temos companhias espirituais à nossa volta. Estão a aprender connosco, estão a matar saudades, estão a preparar-se no plano espiritual, se desligarem das coisas terrenas. E vêm-nos visitar, muitas vezes sem saudades nossas. Portanto, converse com os seus amigos, conversem todos com os vossos companheiros, mesmo não sabendo quem são nem quantos são, conversem.
e é uma forma de equilibrar, uma forma realmente de eles não terem que ser eles a ter a iniciativa de mexer connosco, de alguma coisa nos tocar, de nos influenciar. Se nós formos ao seu encontro, será já menos intenso essa ligação. No entanto, é uma questão que deve ser controlada para a sua sensibilidade. Procure realmente entender o que é a mediunidade. Como disse, há 2 livros da codificação do Espiritismo, são vários, mas 2 que realmente ajudam muito nesse sentido. O livro dos médiuns e o livro dos espíritos. Eles têm explicações para isso mesmo, têm casos iguaizinhos ao seu e já foram escritos há 160 anos. A humanidade continua a ser a possibilidade da evolução quando reencarnamos. Portanto, aquilo que foi codificado hoje há algumas diferenças, mas os princípios são os mesmos. Portanto, converse connosco sempre que queira e vai ver que, ao conversar, vai sentir algum alívio. Porquê? Porque esses companheiros que estão consigo vão também compreendendo que, afinal, também eles estão a ser entendidos e claro, depois se o seu relacionamento com o plano espiritual for de harmonia, eles vão te dar melhores condições para viver com a família, com todos, de uma forma melhor e sem esse sofrimento, sem ficar doente. Força. Uma amiga coloca assim questão: o meu marido bebe ao ponto de os filhos acabarem de jantar e saírem logo da mesa. A situação comigo vai de mal a pior. Estou saturada desta situação. Gostava de saber uma opinião. Obrigado. Logicamente, nós temos o livre-arbítrio de sermos como somos. Cada um faz as suas escolhas. Temos de ter a preocupação de evoluirmos nós. Logicamente, vamos aconselhando, quando alguém comete ou tem atitudes menos corretas, de procurar ajudá-los a entender. Mas há, na verdade, pessoas que não querem evoluir. Há pessoas, na verdade, que não querem, não se preocupam com o bem-estar, o seu bem-estar, a sua saúde ou de quem os rodeia. Logicamente, isto tem sempre uma ampliação também do plano espiritual, mas não vamos culpar o plano espiritual. Nós temos aquilo que vamos sendo. E, logicamente, vamos atraindo companheiros com determinadas condições que nós nos prontificamos a proporcionar-lhes. Logicamente, quando alguém se droga, bebe, tem realmente algumas dependências, podem crer que essas dependências são estimuladas porque aqueles que também tinham esse comportamento aqui na Terra, quando tinham um corpo, agora já não podem comprar o tabaco, a droga, o álcool, seja o que for. Então o que fazem é estimular quem, na verdade, lhes dá essas condições. Tudo deve ser entendido por cada um para conseguir parar, para conseguir, na verdade, não deixar que a sua saúde seja de alguma forma danificada por esses excessos. É claro que alguém de bom senso acaba por verificar que a sua companhia não está a ser agradável, que não consegue transmitir aquilo que todos gostariam de ter. É compreensível que haja um desgaste, é compreensível que haja realmente já uma saturação e claro que depois de uma boa conversa, a ver se realmente há essa vontade. Não me parece que haja vontade de mudar no caso do marido. Não me parece, porque já tem algum tempo esse tipo de situações e tem tendência para agravar. Portanto, já são as melhores decisões que possam tomar. Não é abandonar ninguém, mas é, na verdade, não permitir que a vossa harmonia, a vossa família fique de alguma forma danificada. Um pode destruir, um pode realmente causar muito mal-estar, mas também não tem que causar o mal-estar todo. Unidos
aqueles que realmente estão consigo, os seus filhos, devem ser fortes, devem viver a vossa vida e deixar um bocado não é de se preocupar, mas de deixar de ser tão influenciadas. Eu sei que é muito desagradável. São situações que estão muito comuns e ainda bem que há essas diferenças. Orem por eles, para que, na verdade, os companheiros deixem de influenciar tanto e para que ele tenha boa vontade, porque sujeita-se a que, de facto, tenha uma vida de muito sofrimento e, logicamente, a tendência das pessoas é abandonarem quem na verdade, não quer mudar, sabendo que está mal, mas não quer mudar. Mas é muito difícil, quando já está muito enraizado, é muito difícil as pessoas terem essa capacidade, essa resistência. Mas a oração, os vossos pedidos, a vossa força, vai dando alguma influência e os nossos amigos ajudam sempre quem precisa e quem merece. Logicamente, alguém que se embriaga constantemente, pois logicamente não tem que sentir em si próprio o mal que está a causar a si próprio também. Vamos ter fé. Alexandre Henriques diz o seguinte: Senhor Valente, cá em casa anda tudo no rebuliço, carros na oficina, eletrodomésticos que já variaram, enfim, tem dias de desespero. Ainda bem que há muitos espíritos que, em vez de mexerem com as pessoas, têm o cuidado de mexer nos objetos, nos eletrodomésticos, nos carros. É uma questão de respeito. Orem, convidem-nos a orar convosco, convidem-nos a estarem convosco, porque no fim de contas são chamadas de atenção. Eles procuram sempre dizer eu estou aqui e com as formas que podem. Como sabe, o plano espiritual tem energias. Essas energias podem bloquear, podem criar como curtos-circuitos, coisas assim no género, podem realmente interferir nas outras energias. Eles não têm que carregar nos botões para ligar ou desligar, só têm que envolver uma série de vibrações para que, na verdade, haja alterações no bom funcionamento, seja do que for, de qualquer mecanismo. Portanto, também é uma indicação que alguém precisa de se dedicar ao estudo e ao entendimento do que é a vida espiritual, porque é chamada a atenção para todos, mas essencialmente para alguém que se sente mais. E fez bem pôr a pergunta, porque também aconselhava a começar por si próprio, a começar a entender o que é a partilha, a convivência com o plano espiritual. À medida que vai compreendendo, vai ver que as coisas vão se dissipando. Antigamente, não há muitos anos, mas era muito normal, não havia tantos eletrodomésticos, tantos carros, tantas coisas. Acontecia muito com os animais de estimação. Ainda hoje acontece, mas em menor número. E precisamente por quê? Porque era a forma de as pessoas se interrogarem, mas porquê é que acontece isso? E nós, quando nos interrogamos, quando dizemos o porquê, é sinal que queremos encontrar uma resposta. Nem sempre é a mais adequada. Mas o que é certo é que isso só demonstra que o plano espiritual quer chamar a atenção de que estão ali. E alguém tem capacidade de se perceber, nem que seja através de intuição, através do pensamento, com o conhecimento e fazendo alguma coisa, convidando-os, dizendo que entende que realmente há essas presenças, estão amigos do plano espiritual aí por perto, vai ver que, sabendo uma harmonia de convivência, essas coisas vão deixar de existir. E nunca nos podemos esquecer que a mediunidade, a sensibilidade que nos permite sentir o plano espiritual, não é para nós. É uma aprendizagem para cada um de nós, mas deve servir sempre para os outros. Deve ser sempre para estar ao meio. Mediação. Estar ao meio. Não estar nem atrás, nem à frente. Estar ao meio. Quando virem que alguém com mediunidade se acha muito importante, não está a fazer mediunidade nenhuma. Está a mostrar o seu valor, pseudo-valor. Então,
é importante entender que está com amigos que respeitam todos, apenas mexem nos objetos. E isso já é muito bom, é demonstrativo que já têm conhecimento, têm o respeito, são espíritos que querem mesmo ajudar e precisam da vossa colaboração. Por isso é que eles estão a criar formas de que se percebam que estão ali. Tudo é muito simples. A Ana Gomes diz o seguinte: boa noite. Sonhei com a minha avó que desencarnou em outubro. No sonho apenas eu a via e sentia, e outros presentes no sonho não. Abracei-a e ela disse-me que estava sem os brincos dela. Quando contei o sonho à minha mãe, ela disse que lhe tinha retirado os brincos no dia antes dela desencarnar. Logicamente, as comunicações com o plano espiritual dão-nos muitas certezas, coisas muito simples, e como já falei há pouco, através do sono e dos nossos sonhos, temos a possibilidade realmente de conversar com os nossos familiares ou amigos. Temos a possibilidade de viajar para os sítios mais variáveis. Podemos viajar no passado ou podemos viajar no futuro. A sensação do déjà vu não é mais nem menos do que uma viagem do nosso espírito, onde mais tarde os dois, espírito e corpo, num sítio qualquer, ficamos com a sensação de já ali estivemos. Portanto, a comunicação com o plano espiritual deve ser compreendida, entendida, não a pensar que é uma situação que não é correta. Nós sabemos que não é difícil de entender a forma como tem sido vista essa comunicação, até pelas religiões, por muitas pessoas, onde realmente há a tentativa da expulsão, considerar esses companheiros como seres perversos que nos vêm realmente fazer mal. Já vai sendo tempo de vivermos em sociedade com o plano espiritual e connosco. São nossos irmãos, só diferem não ter corpo. Nós também, quando adormecemos, ficamos nessa situação, embora com o nosso espírito ligado ao cordão de prata, mas vamos sentindo e vamos tendo essas convivências. E isso é uma confirmação que, de facto, tira-lhe qualquer dúvida de que, na verdade, esteve mesmo com a sua avó, em espírito, esteve mesmo com ela. E é uma preocupação muito grande, as pessoas perguntam muitas vezes, ou não sei quantos, um familiar, estará bem? Nós temos essa possibilidade, se estivermos atentos, se merecermos, se dermos condições, desses nossos familiares poderem ter connosco, nem que seja durante o sono, e conversar connosco e dar-nos realmente a demonstração do estado em questão. Não temos mais questões, entretanto? Bem, não temos mais questões para já, mas enquanto não vêm mais perguntas, posso dizer que é muito agradável estar aqui a conversar convosco. Não vejo as vossas caras, mas imagino, porque realmente a capacidade intuitiva também é muito grande. Na verdade, com todas estas situações que vamos colocando, coisas simples, as coisas que acontecem a todos, são comuns a todos. Muitas pessoas parece que não lhe acontece nada porque têm vergonha de falar dessas coisas. Podem pensar deles aquilo que não querem, precisamente porque desconhecem. Então nós espíritas temos que sair das nossas casas. Estar nas nossas casas, mas sair, ir ao encontro das pessoas onde quer que estejam. Precisamente para que compreendam que já não se tem que falar dos espíritos em segredo. Quando eu comecei com esta atividade na nossa casa pequenina de Esgueira, era engraçado que muitas vezes as pessoas, mesmo de verão, iam com os casacos com as olas levantadas para não serem vistos. Hoje já vimos a casa espírita com uma naturalidade muito grande. Mas é importante, cada vez mais, o espiritismo seja entendido como realmente algo natural. Quando conversamos com muitos espíritos, alguns já há muitos anos, que desencarnaram e não foram ajudados. Ainda não tiveram oportunidade de ser ajudados. É para nós um privilégio, uma honra muito grande poder ajudá-los para que deixem de viver com os seus medos, de ter os sofrimentos daquilo que causaram ao seu corpo, mas como desconheciam que a vida continuava, continuam presos a esse sofrimento, continuam a viver como se na verdade ainda tivessem corpo. E o corpo espiritual é o perispírito. Então, é importante virem a um espaço como este, onde sejam tratados com amor. É importante também que todos nós, onde quer que estejamos, deixemos de ter medo do plano espiritual. Somos nós, os espíritos, somos nós. Já
já temos milhares de anos, já reencarnámos muitas vezes, já temos realmente muita experiência, mas continuamos a insistir em que, de facto, morreu, acabou. No entanto, às vezes é em público, muitas vezes com um amigo que se confia, até se faz um desabafo, uma experiência qualquer que se teve. Então, é importante falarmos à vontade daquilo que é normal e natural. Se a humanidade tivesse todos a noção de que, na verdade, não vai terminar quando um dia o médico, se tiver oportunidade para isso, se houver médico perto, que passa a certidão de óbito, que vai continuar vivo, certamente muita gente não estaria tão preocupada com a eutanásia, porque é importante entender que se alguém tem que estar com algum sofrimento ainda na sua vida terrena, está a resgatar algo que, noutros tempos, aplicou a si próprio ou a outros. As pessoas se suicidam, as pessoas cometem homicídios, que são violentos para com os outros. Se, na verdade, tivessem a noção que tudo o que estão a fazer vão ter que resgatar, como eu costumo dizer, e que alguém do plano espiritual me disse já há algum tempo, cada lágrima que nós provocarmos aos outros, temos de ter também ela ser também chorada por nós, ser largada pelos nossos olhos. Então, se na verdade houver a noção de que vamos continuar vivos e a aperfeiçoarmos, não haveria realmente tantas situações desagradáveis. Hoje as pessoas que esfiam teriam realmente amor ao próximo. E claro que o Espiritismo tem que fazer aquilo que, na verdade, tantas vezes tem andado um bocado desviado. Cristianismo. Foi o melhor médium de todos os tempos. Curou. Toda a sua mensagem foi sempre dada com simplicidade. Os seus ensinamentos, hoje, ao fim de mais de 2000 anos, estão mais do que atualizados. Ele morreu, deixou-se matar, precisamente para que nós tenhamos também a capacidade de entender o nosso sofrimento. Ele morreu para nos salvar. E, tal como aconteceu com ele, continua vivo. Acontece connosco. Vamos continuar vivos, mas vamos continuar vivos no plano espiritual, preparando a nova estadia por cá. Porque nós somos de lá, nós somos espíritos. Nós não somos estes que vimos aqui com o nosso cartão de cidadão. Isto, qualquer dia, já não precisamos dele para nada. E vamos regressar ao nosso plano, à nossa pátria espiritual. E aí vamos com aquilo que aproveitamos fazer aqui durante a nossa estadia por cá. Vamos realmente entender e vamos compreender também todas as pessoas que têm alguma sensibilidade. Todas as famílias têm sempre alguém com sensibilidade para ir equilibrando a família. Tem que se sentir à vontade, não tem que ser criticado por todos. Quantas vezes acontece, eu tenho centenas e centenas de experiências nesse género, de pessoas que se apercebem do plano espiritual e quando falam em qualquer... Olha, está ali não sei quem, estou a ver ali um bulto. Os outros, como não veem, começam a zombar da própria pessoa. Então as pessoas ficam caladas. É importante, na verdade, estejam à vontade, porque o Espiritismo é para nós entendermos que somos espíritos e alguns de nós temos a possibilidade de dialogar de uma forma muito normal e muito natural com o plano espiritual. Se o fizermos, somos ajudados, temos a ajuda desses nossos amigos e temos realmente já uma forma de estar na vida de bem-estar e com esperança no futuro. Já temos aqui mais questões. Já temos aqui mais questões. Adriana Cruz mete a seguinte questão. Perdi o meu filho de 4 anos em 2019. Era um menino que tinha uma doença rara, tinha escoliose e por 2 vezes o atormentaram. A minha dúvida é possível atingirem uma criança pela sua fragilidade para nos atingir, nós pais? Logicamente, uma criança desencarna sempre com uma evolução muito grande. É uma lição para ele, para cada um, e é uma lição para a família e mais especialmente para os pais. No plano espiritual são seres já com um patamar muito elevado. Quando nós andamos aqui até aos 100 anos, é porque temos realmente muita coisa para aprender.
E às vezes há muitas pessoas que desencarnam já com uma idade muito avançada e estão na mesma, estagnaram. Uma criança não precisa de grande evolução, deve apenas cumprir com algo que tinha que cumprir e essencialmente ajudar-nos a todos, especialmente a quem vive de perto. As crianças são de facto espíritos que reencarnam depois com muita facilidade. Uma criança que desencarna com 3, 4, 5 anos, ao fim de pouco tempo, já pode reencarnar outra vez. E já vem com a sua dívida resgatada. Então, não tem que ficar triste que as crianças estão realmente num lugar de privilégio. Continuam a brincar como tinham aqui até na Terra. E alguns, já tenho conversado com alguns, já andam felizes, que agora já não têm aquele problema que tinham, agora já podem correr à vontade, já podem fazer a sua vida normal. É importante entendermos a vida do outro lado para compreendermos também a nossa. Não, logicamente, qualquer pessoa que seja debilitada tem sempre e sente sempre influências do plano espiritual. Mas nós temos só a noção, normalmente, só nos apercebemos de alguma agitação. Não se imagina o carinho com que todos nós somos tratados se dermos condições para isso. E as crianças dão sempre condições. As crianças têm, além dos tratamentos clínicos que têm, do carinho dos seus pais, têm o carinho do plano espiritual. E é uma maravilha ver realmente como eles tratam as crianças, essencialmente quando estão doentes, quando realmente precisam de mais ajuda. Portanto, não ter perturbações do plano espiritual, pelo contrário, nós temos todos muita ajuda do plano espiritual. Claro que às vezes há alguma pequena intervenção que é mais nítida, mas tem o resto das equipas espirituais para os tratar. Nós aos sábados temos aqui, agora já há algum tempo não temos, por causa do Covid, mas é uma maravilha ver as crianças do plano espiritual a brincarem com as crianças daqui com o corpo. São de igual para igual. E claro que quando algumas crianças estão mais eufóricas, nota-se a influência para que eles fiquem mais felizes. Às vezes riem não conseguem parar, precisamente porque alguém da idade deles está perto deles e dá-lhes realmente, transmite-lhes essa alegria. Porque as crianças até aos 7 anos, são realmente ainda mais do lado espiritual deste lado. Estão-se a adaptar até aos 7 anos a viverem na Terra, a viverem com o corpo. Portanto, facilmente têm essas influências. Quando se tem realmente um problema de saúde, há um amparo diferente, mas há realmente uma missão que tem que acontecer. Ninguém foi culpado, era o percurso dele como ser individual. Precisou de estar na vossa companhia e vocês fizeram o vosso melhor. Fiquem tranquilos, porque as crianças estão sempre bem. Não vou falar em pormenores, mas estão muito bem. O Fábio dá-nos as boas noites e diz que no seguimento dos temas abordados envia-nos a seguinte psicografia. Vamos vê-la. Tanto a oração como a comunicação com o lado de cá, quando feita com fé e amor, pode ser a cura para o próximo, quer para o próprio, quer para o próximo. Sim. Todas as pessoas sabem o que é uma psicografia, é uma escrita feita por alguém com corpo, que é um médium de psicografia, mas que na verdade o autor é um companheiro espiritual. E o Fábio é trabalhador desta casa e faz além de outros colegas também, tem essa facilidade de fazer essas comunicações. Há aqui um comentário de Alexandre que o Sr. Valente respondeu à questão anterior, diz que obrigado, Sr. Valente, os meus amigos devem estar a gostar de o ouvir e arrepios por todo o lado. Ainda bem, assim tal. Lá está a tal sensibilidade. Todos nós temos essa sensibilidade e a alegria, o bem-estar de quem nos rodeia. Porque quando nós estamos, por exemplo, com atenção, quando nós nos preocupamos em saber alguma coisa sobre o que é a vida do outro lado, é lógico que os nossos amigos que estão por perto ficam felizes, porque quanto melhor entendermos,
melhor eles também podem estar connosco, melhor podem ter as nossas reações de afinidade para com eles. Portanto, ainda bem que tem essa sensibilidade e obrigado por realmente partilhar connosco. A Sónia dá as boas noites e diz o seguinte: já são algumas vezes que sonho andar a cortar carne ou peixe. Quando sonho com isto, fico com algum receio e chego a acordar assustado. Rezo para que não me aconteça nada, nem a mim, nem aos meus. Não tem que se preocupar com isso. Muitas vezes nós temos sonhos que nada têm a ver com o nosso dia-a-dia, mas são situações do passado. São medos que nós temos que estão arquivados no espírito, não no corpo. E então essas coisas acontecem precisamente quando o corpo não tem domínio sobre o pensamento. Na nossa vivência com o corpo, temos muitas situações que sentimos no dia-a-dia, por exemplo, medos de algumas coisas, medos que não sabemos explicar, medos do fogo, medos das coisas mais diversas, das alturas, da água, medos não temos justificação nenhuma, porque vem de trás. É lógico que nós tivermos uma vivência onde nos assustamos com qualquer coisa, é normal que de vez em quando venha ao de cima. Não quando estamos acordados, é mais difícil, mas quando na verdade não conseguimos controlar o pensamento. Ao sonhar, ao ter realmente esse sonho e não se assustar, vai de alguma forma limpando esse arquivo que ainda está. Mas não se preocupe, não tem nada a ver com algo que vai acontecer, não tem que se preocupar com nada. Os pensamentos ou os sonhos onde há já um aviso prévio de qualquer coisa são diferentes, não são assim tão comuns. Portanto, não se preocupe. Reaja calmamente, que é para ir dissipando e depois isso vai deixar de sonhar com essas situações. O Mário Cruz coloca aqui assim questão: ao adormecermos, se o nosso pensamento for muito intenso por alguém, poderemos espiritualmente vir a encontrar durante o sono esse alguém que nos é tão especial, ou apenas a sensação vibratória de nós prevalece sobre essa vontade? Nós podemos influenciar muito os nossos sonhos, o contacto com o que irá acontecer. Muitas vezes influenciamos de tal ordem que as coisas não acontecem, mas nós conseguimos construir. A nossa mente é muito prodigiosa em construção. Normalmente, quando se gosta de alguém, quando realmente temos sentimentos por alguém que já tenha desencarnado ou esteja com o corpo à mesma, os espíritos não fazem essa diferença, esse sentimento é muito importante, porque vai dar condições para realmente também sintonizar com o outro espírito. E aí haverá, normalmente, quando há comunicações mesmo, são diferentes daquilo que nós pensamos. O outro aparece-nos com um aspecto diferente, com uma roupa diferente, aparece-nos mais novo, mais velho, com objetos, com uma aura ou com enquadrado em qualquer situação, mas ficamos a saber que é realmente o outro. O nosso sentimento é muito importante. Quando há um desejo muito grande, às vezes nós criamos as imagens. Então é importante não exagerarmos na vontade de realmente estar com alguém, sonhar com alguém, porque às vezes é prejudicial. Às vezes é prejudicial, já tenho tido muitas experiências de situações que outros se fazem passar. Se repararem, por exemplo, acontece muito ao sonhar, as pessoas às vezes dizem, mas eu senti que era alguém que eu conhecia, mas estava de costas, estava de lado, não mostrou a cara, precisamente porque nós temos uma vontade tão grande de estar com alguém, de ver alguém, que outros se fazem passar
e aí materializam um pouco mais, mas não demonstram o seu rosto. Nós é ficamos, a nossa vontade de estar com eles, de os ver é tão grande, que eles vão criando o máximo possível para termos essa ilusão. Portanto, durante o sono é muito vulgar, é comum termos muitos contactos com espíritos encarnados e desencarnados. É muito vulgar nós sentirmos, às vezes, uma reação qualquer e quando vimos a saber, quando se trata de espíritos encarnados, vimos a saber que naquele momento, coincidente com o nosso sonho, nós até acordamos agitados, àquela pessoa aconteceu qualquer coisa. Isto nós estamos a pensar neles, apenas gostamos das pessoas, temos a sintonia. Mas uma coisa que acontece muito também é alguém que é nosso amigo sincero e quando desencarna, e pode ser um acidente, uma morte normal, são todas normais, menos o suicídio. E nós, mesmo acordados, lembramos dessa pessoa, sentimos uma reação qualquer. Precisamente porquê? Porque ele teve o cuidado, a confiança que tem connosco, embora tenha outras pessoas também da amizade deles, mas pode ter sido no estrangeiro, pode ser a milhares de quilómetros de distância, vem ter connosco, vem de alguma forma cumprir com aquilo que tinha necessidade, mesmo quando ainda tinha vitalidade física, tinha necessidade de estar connosco, gostava de nós. E então vem ter com a pessoa que realmente mais gosta. E nós ficamos às vezes com esse mal-estar, com essa agitação, e depois vimos a compreender, olha, afinal, aconteceu qualquer coisa a fulano, porque já vimos a ter essa identificação. Portanto, as comunicações são tão normais, são tão contínuas, e há muitas vezes que nós, mesmo a sonhar, não nos lembramos do sonho. É muito vulgar. Mas uma coisa é certa, estamos cansados, estamos incomodados, qualquer coisa aconteceu. São situações que não têm necessidade para a nossa vida. São situações do nosso espírito. Ele passou por algumas situações difíceis durante o sono e durante o tempo em que estivemos com o corpo adormecido, mas realmente, como não eram muito importantes para a nossa vida, não nos comunicou. Mas que o corpo sentiu essa agitação toda, sente. Portanto, é bom termos bons sentimentos pelas pessoas, precisamente para podermos sentir mais nitidamente, às vezes quando não é possível, porque já desencarnaram ou porque estão encarnados, mas estão distantes. É uma forma de estarmos mais perto, sem gastar, sem precisar de qualquer tipo de eletrónica para conseguir. É importante entendermos o que somos. Somos cada ser humano é um ser extraordinário, com uma capacidade fantástica. Estão mal aproveitadas. E a questão da comunicação, da mente, não falo da telepatia, mas qualquer coisa muito semelhante que a mediunidade permite, é realmente termos uma transmissão de pensamentos. E vamos todos aprender a entender sem nos assustarmos. Porque se tivermos medos, aí dificultamos a nossa evolução. A Elizabeth Moreira questiona o seguinte: é possível ajudar uma pessoa, por exemplo, com depressão, sem envolver diretamente nessa ajuda, dado o estado de fragilidade emocional em que se encontra? Logicamente pode ser ajudada, mas não será concluído, não será tratada convenientemente. E isto por uma razão muito simples. Nós estamos habituados a que se paga a alguém e vá resolvendo os problemas. Tem sido fomentado um negócio com as curas. No entanto, não nos podemos esquecer que cada coisa que acontece a alguém é de sua autoria e para a sua aprendizagem. Já o nosso Mestre Jesus, quando curava alguém, e se repararem, não há conhecimento que tenha curado alguém porque alguém tenha pedido. Ele precisava sempre da presença de quem queria e quem precisava. E depois conforme o seu merecimento. E era comum, ele dizia sempre, com os milagres, com as curas que fazia, a tua fé te salvou. Portanto, nós podemos orar por alguém,
Podemos pedir para que alguém melhore, mas devemos criar condições para que essa pessoa comece a querer ser ajudada. E isso é que é importante, porque se não quiser e não acredita em que alguém vai fazer alguma coisa quando o próprio não quer. Isto eu comparo muitas vezes, é como ir ao dentista. Não pode ninguém ir ao dentista pelo outro. Tem que ser o próprio. E quando lá chegar ao dentista tem que abrir a boca. Também não abrir a boca, o dentista não faz o trabalho dele. Então, tem sido fomentado os negócios, tem sido fomentado realmente esse tipo de coisas. Deixe ficar um objeto, uma fotografia, uma coisa qualquer que resolve tudo. Isso é pura e simplesmente o engano e a procura de extorquir dinheiro às pessoas. Cada um tem que merecer a sua evolução. Se está doente, é porque precisa de ser curado, mas tem que mudar. Se realmente as pessoas continuarem na mesma como estavam, não melhoram. Então tem que entender. E as depressões não são mais, como já disse há pouco, e vou dizendo muitas vezes, são situações de sensibilidade mediúnica. Sensibilidade mediúnica é realmente um caminho para a mediunidade. A mediunidade é quando se faz já a comunicação, quando se faz já uma ligação com o plano espiritual. Tudo mais são sintomas que as pessoas têm para descobrir que têm essa sensibilidade. Claro que a pessoa sente-se sozinha. Não nos podemos esquecer que estamos a lidar com seres que já não têm corpo, que normalmente têm mais capacidade e mais facilidade de envolver a pessoa, de estar com a pessoa quando ela está debilitada. E, curiosamente, esses companheiros são, muitas vezes, também alguém que, durante a sua vivência, teve um tipo de vida semelhante. Isto é, também teve as depressões, teve outras situações que a levaram ao seu desencarne. E agora aproximam-se de quem tem comportamentos e que tem sensibilidade semelhante. Porque a humanidade, com corpo ou sem corpo, tem sempre a tendência de justificar-se os seus erros com os outros também fizeram. Mas aqueles também fizeram. Aqueles também são muitos e fizeram o mesmo. Portanto, é como que seja uma justificação para os seus erros. Então, é normal que muitos companheiros do plano espiritual tenham desencarnado com algumas enfermidades, com alguma forma em que foram culpados. Eles procuram que outros também façam mais ou menos a mesma coisa ou sintam a mesma coisa para dizer já não sou só eu. Portanto, qualquer pessoa, para ser ajudada, tem que entender, tem que merecer, tem que mudar determinado tipo de atitudes que levaram a isso mesmo. Continuar a fazer as mesmas coisas que fazia, pois só vai agravando a sua situação. Não há ninguém que faça nada pelo outro. Alívio, sim. Algum alívio serve até para entendermos que é essa a forma de curar e de ajudar. Quando, por exemplo, as pessoas vêm aqui ao centro e pensam, e eu costumo dizer sempre no fim dos trabalhos, pensem nos vossos familiares, nos vossos amigos, é normal que as pessoas sintam um alívio. E isso é só para que todos entendam que, na verdade, a força do pensamento é muito importante, mas cada um tem que usar a sua capacidade, a sua vontade, tem que usar a sua sabedoria para melhorar. E não são os outros que têm que fazer o nosso trabalho. Alzida Salgueiro diz boa noite, Sr. Valente. Tenho uma cadelinha que não está bem. Começou com manchas de queda de pelo. Levei ao veterinário, fez análise, está tudo bem. Mas ele agora não come, não quer comer. Será alguma chamada de atenção para mim do plano espiritual? Logicamente. Nesse caso concreto, dê-lhe um bocadinho de água. O centro agora está fechado, embora não temos aí água, mas dê-lhe um bocadinho de água normal, peça ajuda ao plano espiritual e passado alguns minutos, dê-lhe um bocadinho dessa água, beber essa água. E faça-lhe um bocadinho, um passo da cabeça para trás, com a sua mão direita, ou com as duas, mas com a mão direita chega. Faça-lhe um passo, peça ajuda ao plano espiritual e bastante tenta
às suas reações, às suas intuições, bastante atento realmente àquelas coisas que lhe vêm ao pensamento, porque tem também muita sensibilidade, muita mesmo. Já não é de agora, já teve muitas experiências nesse sentido e na verdade, o animal está a ter uma situação semelhante à que eu falei há bocadinho dos carros, dos eletrodomésticos. É uma questão de respeito e então eles normalmente acabam por envolver aquilo que mais gostamos. Faça isso e veja também se começa a ter já um entendimento maior e começa a fazer mais qualquer coisa. Pensa também nos bocadinhos que tenha livre, peça pelos outros, porque com a sua sensibilidade, não podendo fazer nada diretamente, pelo menos vá dando algo seu para a humanidade, para o fluido universal, vá dando as suas energias, o seu amor, o seu carinho, para que, na verdade, comece a ter algum alívio também, para deixar de ter essas sensações de agitação que às vezes tem, não conseguir dormir, uma série de coisas que vão acontecendo. Vá dando. É a melhor forma de podermos estar bem é ajudar os outros. É a dar que se recebe. E a Helena Martins diz assim: como posso evoluir ao nível espiritual? Eu tenho dom da evidência e tenho sexto sentido, quer dizer, sou sensitiva. Também sou muito intuitiva. Eu tenho mediunidade bloqueada. Como faço para desbloquear, para trabalhar a minha mediunidade? Eu às vezes adivinho as coisas e dá certo. Às vezes tenho premonições. Eu já vi espíritos, falei com eles. Estou há muitos anos a sofrer por não trabalhar a espiritualidade. Há aqui um português. Eu tenho fé de luz, sou positiva. Eu acredito no mundo espiritual. Preciso de ajuda espiritual. Logicamente, nós quando temos saúde, não é só mediunidade. Temos que nos preocupar com os outros. A mediunidade de cada um, se ficar estagnada só por si próprio, apenas se limitar a sentir, a ter as visões, a partilhar, sem, na verdade, ajudar. Logicamente, essa mediunidade é, de alguma forma, prejudicada. Começa a ter a envolvência de companheiros espirituais menos evoluídos. A mediunidade é como os sentidos que nós temos, é como a saúde que nós temos. Quantas vezes se diz, porque é que aquela pessoa é um criminoso? Não devia ter mãos. Não, mas tem as mãos porque precisa delas. Depois utiliza-as da forma que quiser. Nós temos a visão, não é para estar a ver o que se passa na casa dos outros, é para procurarmos aprender e aproveitar o que temos na nossa visão, isto nos sentidos físicos. A mediunidade é, na verdade, para dar. É para realmente ajudar os outros. E é uma coisa que é muito importante. Nós, quando nos preocupamos com os outros, vamos, de alguma forma, esquecendo os nossos sofrimentos. Eles vão desaparecendo naturalmente. É como disse há bocadinho, e digo muitas vezes, é a dar que se recebe. É um ensinamento do plano espiritual. Portanto, ter mediunidade e não a utilizar corre vários riscos de ter, de facto, perturbações, de ter realmente situações das mais diversas. Os pedidos de ajuda que vai tendo acabam por ficar impregnados no seu próprio corpo, dando situações de mal-estar. Há uma coisa que é muito importante, na verdade, é nós que temos mediunidade, fazê-lo num grupo, numa casa espírita, que tenha realmente uma orientação e que, de facto, tenha essa preocupação. Porque quando ajudamos isoladamente, corremos sempre o risco de ser mais facilmente enganados, enquanto que numa casa espírita, nos trabalhos mediúnicos, é um trabalho de equipe. E numa casa espírita não há ninguém melhor que os outros. Cada um dá aquilo que tem. Então é importante realmente demonstrar a simplicidade. Há sempre o risco, de quando estamos individualmente, há sempre o risco de nos sentirmos importantes, de ter uma certa vaidade. Quando, na verdade, as pessoas que vêm aqui à nossa casa, os companheiros do plano espiritual que em sofrimento aqui vêm,
Quando saem, é um trabalho de todos. Não há ninguém que possa dizer, eu é que fiz. Não, é um trabalho de todos. Isto é uma das formas de equilibrar a nossa mediunidade, de equilibrar a nossa harmonia. Portanto, não deixe de ajudar. Faça realmente, procure uma boa equipa, pessoas realmente humildes, em que não haja um lugar onde estejam à procura de lugares, de destaque. Procure realmente estar num grupo, não precisa ser muito grande, mas precisa ter realmente muita harmonia, muito amor ao próximo e, essencialmente, desenvolver o cristianismo. Porque mesmo o Espiritismo tem-se desviado muito dos ensinamentos de Cristo. Tem procurado muitas vezes só pôr o rótulo, que já nas religiões e em muitas situações, mas o Espiritismo tem que ser realmente com os princípios cristãos. E façam, porque tem uma oportunidade extraordinária de fazer muito bem à humanidade. Não é por acaso que se tem essas faculdades. Tem muitas, porque também tem muito trabalho para fazer. Faça, ajude. Quanto mais der, mais tem. Mas não esteja à espera do que vai receber. Esteja à espera da alegria, que é uma grande recompensa, nós podermos ver o outro feliz, ver o outro aliviado do seu sofrimento, é a melhor recompensa que pode haver. Mas não desperdice a oportunidade que tem. Façam em boas condições, com um grupo realmente que lhe permita ser de facto uma família e ter uma forma amorosa de transmitir todas as suas capacidades e desenvolvê-las, precisamente para ter cada vez mais companheiros espirituais evoluídos, que é só com o trabalho é que eles aparecem. Quando não ficamos limitados só aos nossos sintomas, às situações que vamos sentindo e que nos vamos apercebendo, enquanto que fazendo o trabalho começamos a ter a amizade, a confiança de companheiros espirituais que através de nós ajudam quem precisa. Ajude, não pare, faça muito pelos outros, que vai ter para si a recompensa. Elizabeth, obrigado, Sr. Valente, pelos seus ensinamentos, gratidão. A Sandra Peixoto diz boa noite a todos. Gostaria de partilhar este pequeno verso, se for permitido pelo Sr. Valente. Com certeza. Então é assim. Quando à noite te sinto a sonhar, corro para ti, para me ouvir sussurrar o amor que senti, o amor que vai perdurar. Quando à noite te ouço chorar, o teu coração vou apagar, a sensação de que nunca mais vou voltar. Quando à noite te sinto a amar, retorno a ti e dou-te a certeza de que nos voltaremos a encontrar. Obrigado por esta partilha. É muito bom. Até porque qualquer dia sujeito a que as pessoas já se aborreçam de mim. É bom que haja algumas participações e parabéns por estas palavras tão sentidas. Continue, escreva mais, faça mais poesia. A Marisa Costa diz: Sou Valente, a minha pequenina não consegue dormir de noite, passa a noite acordada a olhar para o nada, chora com a cara de assustada e depois fica impertinente. O que posso fazer para ajudá-la? Não se assustar, porque as crianças precisam ter alguém junto deles que, na verdade, transmita confiança. Já há bocadinho falei nessa situação. As crianças até aos 7 anos têm uma percepção muito grande do plano espiritual. Os bebés então são extraordinários. Eles riem-se ou choram conforme as imagens que estão a ver. É engraçado, já ouvi este termo, olhar para o nada. Não olhar para o nada para si que não se apercebe, mas a sua menina está a ver. Está a ver realmente o companheiro espiritual que já se conheceram enquanto ela era só espírito, sem ter reencarnado, e é normal que continuem a brincar e a amizade. Uma coisa é importante, nós adultos, essencialmente a mãe ou o pai, as pessoas estejam próximas, mas mais a mãe, tem todas as capacidades de poder acalmar as crianças, mas para isso tem que estar calma.
Claro que nós, quando vimos um filho com dores ou com qualquer tipo de mal-estar, ficamos preocupados. Mas experimente, controle o seu nervosismo, a sua ansiedade, e tenho a certeza que ela não está a olhar para um vazio, está a olhar para alguém. E esse alguém também precisa do seu apoio, porque as crianças, quando encarnam, vêm com os seus amigos que vão também reencarnar brevemente, e então precisam de sentir que nós aqui na Terra que os vamos receber bem. Dê realmente muito carinho, pega ao colo na sua menina, dê-lhe muito carinho, e vai ver que tudo vai ficar bem. Mas tem que estar bem, não é só pegar na criança, é pegar com uma transmissão de vibratória de muito bem-estar, de muito amor, e ela vai ficar tranquila. Até porque há situações, que todos já têm conhecimento, em que às vezes as crianças andam de colo em colo, a chorarem, às vezes choram mais que outros, e às vezes com uma criança, às vezes um animal. Quando estão ao pé do cãozito, calam-se, ou o gato, ou outro animal qualquer. Nós precisamos de transmitir bem-estar, precisamos transmitir segurança e estabilidade. E a mãe e o pai são realmente as pessoas a quem lhes foi confiado, a quem é confiado os filhos. Então tem que realmente transmitir bem. Como digo, às vezes é difícil manter a calma quando se vê uma criança a chorar, mas mantenha essa calma, vai ver que vai conseguir equilibrar. E mesmo com as crianças adormecidas, quem diz crianças, adultos, mas com as crianças é mais comum, conversem com eles. Digam, estou a falar para todos os pais, digam às crianças, com elas na caminha, já a dormirem, conversem, digam que as amam muito, que é melhor para elas, porque a criança realmente está a dormir o corpo, mas o espírito está realmente a receber a consolação, está a receber a confirmação de que, na verdade, pode contar com os adultos, pode contar com quem os recebe. Portanto, o bem-estar, o equilíbrio, a harmonia é aquilo que todos precisam. Não é só as palavras, é realmente o sentirem que está ali alguém que lhe está a dar bem-estar, amor. Porque o amor é a melhor terapia que há para todos os males. E continua realmente preocupada com a sua menina, mas não tem motivos para isso. Dê-lhe o amor que só uma mãe sabe dar. A Sandra Peixoto lhe agradeceu e diz que ao partilhar este verso ficou com as mãos todas molhadas. Ainda temos mais questões. Bem, também já são quase 11 horas também. Nós agora, por causa do confinamento, temos que regressar a casa até às 11 horas, há sempre alguma tolerância, e se calhar vamos aproveitar daqui para algum tempo, se Deus quiser, vamos ter a possibilidade de estar aqui até não haver mais perguntas, e que haja muitas perguntas, e até eu ter possibilidades também de falar muito. Eu agora tinha possibilidades, mas não também tenho que deixar alguma coisa para quinta-feira. Como sabem, às segundas e quintas-feiras, para já, vai ser a nossa forma de estar convosco. Daqui por algum tempo haverá mais possibilidades, e quando o Covid se desvanecer, vamos começar a ter aqui a nossa casa já aberta para podermos estar juntos e trocar impressões, olhos nos olhos, sorriso no sorriso, e realmente fazer aquilo que todos nós gostamos. Procurar que o outro esteja feliz, que o outro fique bem. Por isso é que existem casas como esta, e eu só tenho direito de falar desta, que nesta aqui há muito amor para dar, do nosso e dos nossos companheiros do plano espiritual. Então, já que não há mesmo mais pergunta nenhuma, bom, então, é encerrar, porque faltam 10 minutitos para as 11 horas, para os meus colegas que têm ainda ir para fora, já se torna um bocado em cima da hora. E terminamos, se é que se pode dizer terminar, agradecendo de forma
que forma podemos encontrar de estar aqui a partilhar com todos os nossos irmãos, com corpo e sem corpo. A distância torna-nos próximos, com as novas tecnologias, com a forma de poder comunicar desta maneira. Obrigado, Senhor, por as nossas palavras poderem ser ouvidas. Obrigado por aqueles que nos escutam. Obrigado a Deus, a Jesus, por nos dar a oportunidade de poder estar num espaço como este, com vontade que temos de ver os outros felizes, de ver os outros bem, e termos realmente a oportunidade de ser os mediadores entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Obrigado. Obrigado pela saúde, pelas condições. Obrigado pelas experiências da nossa vida. Obrigado pelas situações difíceis da nossa vida, que nos ensinaram a compreender que depois da dificuldade vem o bem-estar, que depois da doença vem a saúde, que depois da queda temos a capacidade de nos levantarmos. Obrigado, Senhor, por podermos transmitir hoje e sempre a todos aqueles que precisam o nosso exemplo. Nada melhor do que dar, porque é dar que se recebe. Mas nós queremos dar, queremos que, na verdade, a humanidade encontre a melhor terapia, a melhor forma de viver, que é com amor. Sem amor não há harmonia. Quantas pessoas falam em amor e vão desencarnar sem saber o que isso é. É um sentimento de dádiva, é um sentimento de doação ao outro, é um sentimento de respeito. Obrigado, Senhor, por seguirmos os ensinamentos que o nosso mestre e amigo Jesus sempre transmitiu, e que queremos lembrar a todos que quando 2 ou mais se juntarem em seu nome, Ele estará presente. Obrigado. Obrigado ao nosso mestre e amigo Jesus. Obrigado a todos os companheiros do plano espiritual. Obrigado a Deus por ter criado a Terra, ter criado o Universo, para podermos aproveitar para evoluirmos e para aprendermos. Obrigado pela natureza. Obrigado por tudo que nos é dado. Obrigado pela esperança no futuro. Obrigado por acreditarmos e sabermos que amanhã vai ser um novo dia. Vai haver sol novamente. Vamos ter um dia para continuar a fazer os nossos trabalhos, mas essencialmente procurar não prejudicar ninguém e ajudar todos que precisem. Obrigado por tudo. Obrigado pela esperança. Obrigado pelo amor. Que todos possamos sentir e transmitir luz e paz. Bem, e mais uma vez obrigado a todos. Continuação de uma boa noite, uma boa semana, que ainda hoje é segunda-feira, e até quinta-feira, se Deus quiser, ou até sempre.